De volta com o debate entre os candidatos que concorrem à Prefeitura de Campos neste próximo domingo, neste pleito de 2020. Como quem abriu o primeiro bloco foi o Vladimir, neste bloco onde teremos as perguntas entre si com temas pré-definidos, será feito a abertura, a primeira pergunta por Caio, que nós vamos acompanhar agora as regras deste bloco. Neste bloco, os candidatos farão perguntas entre si, com temas pré-determinados. São 4 temas: saúde, educação, transporte público e crise financeira de Campos. Após o sorteio do tema, o candidato terá 1 minuto para formular a pergunta ao outro candidato, que terá 2 minutos para a resposta. Em seguida, a réplica de 1 minuto e tréplica de 1 minuto. Muito bem, vamos lá, então deixa eu sortear aqui o tema que será perguntado pelo candidato Caio Viana ao candidato Vladimir. Tema primeiro será transporte público. Candidato Caio Viana, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta, fique à vontade. Candidato, é de conhecimento de todos que a população de Campos vem sofrendo e muito com o novo sistema de transporte público implementado por essa atual gestão do Rafael Diniz. Infelizmente, ele não ouviu a sociedade civil organizada, não ouviu o povo, não ouviu os trabalhadores, não ouviu os empresários e acabou prejudicando a todo mundo. As pessoas gastam mais tempo para ir e vir do trabalho e gastam mais dinheiro para se locomover. O sistema hoje é caótico e precisa de medidas imediatas para solucionar a qualidade do transporte público da nossa cidade. Mas também é de conhecimento de todos que é extremamente complexo pela grande extensão territorial do nosso município. Quais são as medidas, candidato, que você tem de forma efetiva e objetiva para solucionar os problemas do transporte público da nossa cidade, que precisa de medidas energéticas e urgentes? Bom, só para confirmar, então, o candidato Vladimir responde em 2 minutos. Olha, o atual ex-prefeito Rafael, junto com o seu secretário Quintanilha, na verdade o que ele fez foi mentir para as pessoas, porque eles fizeram audiências públicas, eles conversaram com os permissionários, conversaram com as empresas de ônibus, mas aquele modelo que eles disseram que seria, que eles desenharam, na prática não funcionou e depois disso eles simplesmente largaram as pessoas à própria sorte, humilhadas no que eu chamo de terminal da humilhação. Aquilo é uma vergonha e nós vamos acabar com os terminais logo na primeira semana de janeiro. É inadmissível que as pessoas tenham que sair do interior para ficarem num terminal e às vezes levando 2 horas para poder esperar o ônibus chegar, para poder fazer uma baldeação para depois conseguir chegar no centro da cidade. Isso gera desemprego, isso gera falta de circulação de dinheiro na área central e nós temos que acabar com isso. O que nós vamos permitir logo na primeira semana é que as pessoas consigam ir até o centro para poder aquecer a economia, dar a ela oportunidade de trabalho, porque a gente sabe que numa cidade com a extensão territorial que Campos tem, não é crível que se pague uma passagem tão cara, por exemplo, hoje de Santo Eduardo para Campos, o preço da passagem é R$16. Do Farol de Santo Tomé para o terminal, é R$8. Então não é possível uma passagem tão cara. Nós vamos permitir que elas venham até o centro e vamos junto com o sindicato dos rodoviários, sindicato das empresas de ônibus e também com as vans do pessoal do transporte alternativo, construir juntos um modelo que funcione, que atenda as pessoas na base da confiança. Não adianta falar uma coisa e depois fazer outra. Eu já tenho conversado com eles durante toda a campanha, todos eles aceitam sentar numa mesa para discutir um projeto que efetivamente funcione. Primeiro atenda a população, mas que depois também atenda as pessoas que são permissionárias para poder pagar os seus custos e levar comida para sua casa. Muito obrigado, candidato Vladimir. Candidato Caio Viana, o senhor tem 1 minuto para a réplica. No discurso, candidato, é tudo muito bonito, mas é preciso relembrar para a população de Campos que na gestão da sua família, do governo de vocês, em 2012 e 2013, tiveram diversas greves do setor rodoviário, diversas greves de ônibus na nossa cidade. O transporte público era caótico,
tiveram diversas manifestações populares, porque as pessoas não conseguiam também se locomover com regularidade nos horários, tinha falta de ônibus, os ônibus e as empresas estavam sucateados por falta de repasse da prefeitura para poder garantir a passagem social na gestão do governo de vocês, candidato. Então você fala que vai resolver o problema, mas um problema que vocês também criaram lá atrás. É fato que a gente precisa acabar com esses terminais de integração, isso é o que a gente vem propondo desde o início, fazer com que ônibus e vans circulem em todo o município com linhas diretas e garantir a regularidade, né, a oferta desses coletivos para que a gente tenha um transporte melhor e mais digno para o nosso povo. Muito obrigado, candidato Caio Viana. Candidato Vladimir, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Olha, como o candidato não mora na cidade, eu acho que ele não conhece a realidade e não lembra dela. Foi através do Fundecam, no governo da Rosinha, que as empresas de ônibus compraram ônibus 0 quilômetro, frota nova. Foi durante uma manifestação, candidato, promovida por algumas empresas de ônibus, algumas, não todas, que a gente teve que intervir junto ao IMTT para poder pagar o salário dos rodoviários em dia, porque as empresas não queriam pagar, porque o repasse sempre esteve em dia, candidato. Ele continua, assim como no discurso mais cedo, tentando atacar e agredir a minha família. Eu acho que ele não entendeu ainda que o debate é entre eu e ele, não entre as nossas famílias. Se fosse para falar da família dele ou da minha, a gente teria assunto aqui para uma semana. Mas o debate é entre eu e ele. Então você que está nos assistindo, pode ter certeza, devolveremos uma passagem social com preço justo, vamos acabar com os terminais para as pessoas poderem vir direto ao centro, vamos garantir regularidade e que você possa ter um transporte de qualidade e quem opera o serviço possa levar comida para sua casa. Muito obrigado, Vladimir. Candidato Vladimir, o senhor continua agora e a pergunta será feita pelo senhor. O tema a gente sorteia aqui, né? E vamos conferir qual será o tema agora para o senhor perguntar ao candidato Caio Viana. O tema crise financeira. Por favor, candidato Vladimir. Candidato, a arrecadação média da prefeitura durante o governo Rafael Diniz foi de 1,8 bilhões por ano. E a gente tem percebido uma falta de prioridade, falta de gestão do recurso que tem. A gente não pode só ficar reclamando e olhando para trás, porque tem muito dinheiro, 1,8 bilhão de média. Só que nós estamos tendo uma queda de arrecadação de ICM, porque as declães do município não têm sido preenchidas de maneira correta, o que afeta o nosso IPM e, consequentemente, cai o nosso ICMS. Eu queria saber de você como você pretende corrigir isso e de qual forma, além desse do IPM que eu citei, você pretende melhorar a arrecadação própria do município, os repasses que são estaduais e federais para o município, como você pretende aumentar a arrecadação, corrigir as declães para Campos poder ter receita nova, mas receita corrente para poder melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado, candidato Vladimir. O candidato Caio Viana tem 2 minutos para a resposta. Candidato, por favor. O candidato Garotinho ele ainda não entendeu. Ele está o tempo inteiro, desde o debate mais cedo, dizendo que a gente vem agredindo a família dele. Isso não é verdade, candidato. Na verdade, eu venho falando a verdade que você diz que você fala, mas você não fala. Não é à toa que a Justiça Eleitoral, né, trouxe para pauta do dia de ontem, do dia de hoje, direitos de resposta para a gente, ganhando direito de resposta tanto no seu programa de TV quanto nas suas redes sociais, porque você utilizou mais de 50 posts com impulsionamento, com propaganda falsa, mentirosa, tentando me associar ao governo Rafael Diniz o tempo inteiro. E você, inclusive, hoje, no seu programa eleitoral de noite, não vai ter o tempo que você teria exatamente por conta dessas mentiras que você vem falando. O que eu estou fazendo, candidato, é lembrar a população de Campos o que vocês fizeram durante 8 anos que vocês tiveram para administrar a nossa cidade e que tiveram mais de 20 bilhões de reais para administrar o município. Infelizmente, eu acho que você tem a memória curta ou está agindo de má fé. Mas o que eu posso te dizer é que toda a crise financeira hoje que o município enfrenta tem dedo da sua família. Com o endividamento que vocês proporcionaram, com o empréstimo que vocês pegaram em 2014, em 2016, com os rombos financeiros na Prev Campos, com as diversas obras que passam das 40 inacabadas na nossa cidade. Isso sim, candidato,
gera crise financeira. Isso sim gera um mau uso do dinheiro público no nosso município. E você sequer fala dessas questões. Você sequer diz como você vai resolver isso. Nós, desde 2016, estamos propondo que a cidade de Campos se reposicione no seu setor produtivo e que a gente atraia empresas para a nossa cidade com criação de zonas especiais de negócio e que a gente consiga gerar emprego, gerar renda, que a gente, de novo, incentive a nossa agricultura familiar, que a gente de novo utilize o Fundecam, Fundo de Desenvolvimento que você acabou de falar, mas que foi criado na gestão do nosso grupo político pelo meu pai Arnaldo Viana, para exatamente tirar Campos da dependência dos royalties. Muito obrigado, Caio Viana. Candidato Vladimir, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Só para falar para você que nos assiste que o direito de resposta que ele está se referindo não fui eu que disse, não. Foi o vereador Zé Carlos, do partido do prefeito Rafael, que disse que está apoiando ele desde o primeiro turno. É sobre isso que ele está dizendo que teve direito de resposta. E para acabar de completar, o candidato não respondeu a minha pergunta. Eu acho que ele não sabe o que é DECLAN, eu acho que ele não sabe o que é IPM e como isso afeta o ICMS do município. Ele que se diz um gestor público, sem nunca ter mostrado o diploma, não deve ter estudado esse capítulo no curso dele, porque ele não sabe como fazer para aumentar a arrecadação de ICMS do município, porque o nosso IPM está baixo, candidato, porque as empresas precisam fazer a DECLAN corretamente. Precisa ser feito um trabalho junto aos contadores da cidade, junto à classe produtiva e empresarial, para o correto preenchimento da DECLAN, para poder aumentar a nossa participação no IPM, que vai aumentar o nosso ICMS. É assim que nós vamos tirar a cidade da situação que está, com conhecimento, com preparo e com experiência, coisa que você até hoje não conseguiu provar para o povo que você tem. Muito obrigado, candidato Vladimir. Candidato Caio Viana, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Por favor. O candidato Garotinho sabe tanto que eles tiveram 8 anos à frente da Prefeitura de Campos e não resolveram esse problema. Candidato, você já teve sua oportunidade, sua família já teve a sua oportunidade, não fizeram, perderam a vez, assim como o prefeito Rafael Diniz perdeu a vez. E eu quero dizer uma coisa para você, você insiste em desrespeitar a justiça eleitoral. É óbvio, você não respeita o cidadão campista como vocês não respeitaram durante os 8 anos de governo de vocês. Respeite pelo menos a justiça, Vladimir. Acate a ordem judicial. Você foi condenado pela justiça a tirar do ar o programa eleitoral que falava mentiras e fake news. Você estava promovendo fake news. E aí você quer vir para cá dizer que a gente está te atacando, candidato? Coisa feia. Fala de proposta. A gente tem proposta sim, Vladimir, para resolver os problemas da cidade. E não é como vocês fizeram, aumentando IPTU, aumentando e criando a taxa de iluminação na nossa cidade, dando concessão para a Água dos Paraíbas, aumentar a taxa de água e de esgoto. Com certeza não é dessa forma, candidato, que a gente vai resolver a economia do município. Muito obrigado, candidato Caio Viana. Vamos então ao próximo tema. Deixa eu sortear aqui. Próximo tema, que será feita a pergunta pelo candidato Caio Viana, será educação. Candidato Caio Viana, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta, por favor. Candidato, a gente tem andado por toda a cidade e tem visto diversas escolas, creches abandonadas e tem visto o quanto as nossas crianças têm sofrido com o ensino de baixa qualidade por falta de material didático de qualidade, por falta de uma merenda escolar de qualidade, por não implementação de forma adequada do programa de escola em tempo integral. E a gente tem visto, ao longo dos últimos anos, Campos acumulando baixíssimas notas no IDEB, o índice que mede, né, a educação básica dos municípios. Eu vi que, inclusive, no último ano que teve uma medição da gestão do governo da sua família, em 2015, Campos, sim, ficou nas últimas posições do IDEB. Você disse mais cedo que não, mas ficou. Campos ficou nas últimas posições do Estado e na última do Norte e Noroeste Fluminense. O que você pretende fazer de diferente para mudar essa realidade? Muito obrigado, Caio Viana. Candidato Vladimir, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Caio, nós estamos falando para um público esclarecido. Qualquer um pode entrar na internet, no site do MEC, e ver a nota do IDEB do último ano da gestão Rosinha. Nota 5, quando aquela meta do ano era 4,3. A gente ultrapassou a nota do IDEB no último ano. Ele está aqui pegando mentira para tentar, sabe? Quem está perdendo, às vezes desesperado, quer contar mentira para te enganar. Mas é só você entrar no site do MEC que você vai ver. Campos hoje está numa situação que não teve nota no IDEB, nota 0 no IDEB. Fruto de falta de repasse de informação para o governo federal. Como deputado, eu já estive, inclusive, de maneira antecipada,
tanto no FNDE quanto no MEC, para saber quais são as consequências do não envio da nota e o que isso pode acarretar para o município. Eu sei a resposta, mas eu queria que na réplica do candidato ele falasse quais são os prejuízos que vão causar para Campos e como ele pretende resolver. Eu já sei a resposta, porque como deputado, Caio, eu tenho porta aberta em Brasília. Eu já fui lá, já conversei no FNDE, já conversei no MEC e sei o que precisa ser feito. Eu queria dizer para as pessoas da área da educação que eu vou dar autonomia administrativa e financeira para cada diretora de escola, para que ela possa, de fato, junto com os professores, administrar a sua unidade e não ter que ficar dependendo da secretaria e da burocracia da secretaria para tudo. Já funciona assim, por exemplo, no governo do estado, e é só você entrar numa escola do governo do estado que você vai ver que ela está de pé, que ela está organizada, porque a diretora cuida daquela escola junto com os professores, com muito zelo, com muito carinho, e é isso que nós vamos fazer. E vamos também terminar as obras que o prefeito Rafael não entregou, porque eu sempre costumo dizer que as obras são da prefeitura, não são do prefeito. O prefeito Rafael não colocou um prego sequer nas creches e escolas com dinheiro federal. Era só ele ter refeito o acordo com o governo federal, o convênio com o governo federal, para poder terminar, e ele não fez. Nós vamos voltar em Brasília com as portas abertas que eu tenho, arrumar o dinheiro e terminar as creches e as escolas para entregar para as crianças de Campos. Muito obrigado, candidato Vladimir. Caio Viana, você tem 1 minuto para a réplica, por favor. Eu fico impressionado, Vladimir, como você realmente não reconhece o passado. Vocês gastaram 40 milhões de reais para comprar material didático que o governo federal fornecia de graça. Vocês gastaram dinheiro público, desperdiçaram dinheiro público com diversas obras inacabadas que a gente tem de escolas e creches no nosso município. Basta você rodar pela cidade, Vladimir. Talvez você tenha ficado tanto em Brasília que você não está vendo o que está acontecendo na realidade de Campos. As pessoas estão precisando, Vladimir, é que esses equipamentos sejam entregues para que a gente tenha uma educação de qualidade. E sim, o eleitor campista pode buscar e ver e constatar que, de fato, vocês entregaram o governo de vocês nas últimas posições do IDEB do Estado. É só o eleitor constatar, basta ir na internet pesquisar que vocês vão ver que Campos ficou nas últimas posições do IDEB. Nós vamos implementar e ampliar o programa de escola em tempo integral, vamos garantir internet e banda larga em todas as escolas municipais da nossa cidade e vamos retomar com o programa Navegar é Preciso. Muito obrigado, candidato Caio Viana. Candidato Vladimir, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Olha, vocês viram que ele não respondeu qual o problema que pode acontecer e qual a solução para a falta de nota, até porque o secretário de Educação de Rafael, Brandi Arenari, coordena a campanha dele, dito pelo vereador Zé Carlos. Quem disse foi o vereador Zé Carlos, candidato, não fui eu, não. Então eu sei a resposta. Basta, quando a gente entrar, dia 1º de janeiro, a gente fazer uma compilação das informações e enviar. Já que eles não enviaram, a nossa equipe de educação vai fazer, vai enviar, e nós não vamos perder recurso, porque agora, pelo novo Fundeb, que eu ajudei a aprovar como deputado federal, você recebe mais dinheiro por desempenho. Se você não tem a informação, a cidade pode deixar de receber dinheiro. Nós vamos entrar a partir do dia 1º de janeiro, vamos compilar as informações, mandar para o MEC, para o FNDE, para que a gente possa receber mais recursos para ser investido no aluno, na família do aluno, para a gente poder ter um ambiente escolar de verdade nessa cidade, para poder melhorar o índice, que, repito, no governo Rosinha foi nota 5, acima da meta do IDEB. Muito obrigado, candidato Vladimir. Fechado, então, esse tema, vamos ao último tema, para que o senhor mesmo possa fazer a pergunta. Eu agora? Não é? Acho que é. Perfeito. Então, vamos lá. Tema saúde. Por gentileza, candidato Vladimir, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Eu queria falar de uma coisa bem específica na área da saúde, porque é sabido por todo mundo que o Brasil tem uma carência de pediatra muito grande e Campos não é diferente. Eu pretendo criar uma central, como se fosse um mini hospital de emergência e urgência pediátrica 24 horas no PU de Guarulhos, uma central que seja uma referência para que nenhuma mãe passe pelo desespero e pelo desprazer de ter um filho passando mal e não ter aonde recorrer por falta de estrutura e por falta de profissional. Vamos transformar o PU de Guarulhos numa emergência e urgência pediátrica 24 horas como referência para toda a área central e principalmente para Guarulhos. Eu gostaria de saber do candidato o que ele acha da proposta e o que ele quer para a saúde das crianças do nosso município. Muito obrigado, Vladimir.
Candidato Caio Viana, por favor, você tem 2 minutos para a resposta. Olha, com certeza a saúde das nossas crianças, assim como a saúde de toda a população de Campos, tem que ser uma prioridade, será uma prioridade no nosso governo. Lamentável que vocês optaram por construir uma cidade da criança, ao invés de construir um hospital da criança. Agora você vem querendo trazer essa proposta que fica difícil do eleitor até acreditar, porque quando a cidade tinha fartura de dinheiro, vocês decidiram construir uma cidade da criança, ao invés de construir o hospital da criança. O que eu posso te dizer, Vladimir, é que durante a gestão da sua mãe, vocês sucatearam completamente todos os equipamentos de saúde pública do município. O Hospital Ferreira Machado ficou sucateado. Vocês compraram um elevador maior do que o buraco que cabia, que era para caber o elevador. Tamanha irresponsabilidade, você quer falar de experiência. Essa experiência que você quer que a gente tenha, Vladimir, essa experiência a gente não quer, essa experiência de desperdício de dinheiro público, de falta de compromisso com a sociedade campista. Vocês sequer fizeram uma reforma no Hospital Geral de Guarulhos, talvez por ser obra do Arnaldo Viana. Vocês prometeram uma ampliação que não aconteceu, que o que ficou lá na frente foi um esqueleto, um elefante branco, mais um que vocês produziram na nossa cidade, e desperdício de dinheiro público, gastaram 5 milhões de reais e não teve qualquer efetividade para a população de Campos. O hospital precisa de reformas urgentes, nós vamos fazer isso, garantindo essa reforma no Hospital Geral de Guarulhos, reformar e reequipar o Hospital Ferreira Machado, entregar as unidades básicas de saúde que vocês começaram a construir sem planejamento e não entregaram, ficaram inacabadas e muitas também foram fechadas pela atual administração incompetente do Rafael Diniz, e nós vamos reabrir para garantir um atendimento descentralizado de saúde para o nosso povo. Eu tenho certeza, Vladimir, que a saúde de Campos tem dinheiro de sobra para a gente dar uma saúde de qualidade para o nosso povo. Está faltando é gestão. E gestão é algo que vocês já mostraram que vocês não sabem fazer. Muito obrigado, candidato Caio Viana. Candidato Vladimir, o senhor tem 1 minuto, né, para a réplica. Só 1 minuto para a réplica e a alita 2. Pedimos para correção aí do cronômetro, por gentileza. Zé, por favor, o cronômetro, 1 minuto, candidato, por favor. O candidato ainda não percebeu, eu acho que não percebeu, que a eleição só entre eu e ele, e não entre as nossas famílias. Se eu fosse aqui para falar dos problemas da família dele, o pai dele responde a 116 processos. Joga lá no Juiz Brasil, que vocês vão ver que o pai dele responde a 116 processos. Mas a eleição, Caio, é entre Vladimir e Caio. Você não tem experiência, você não tem capacidade administrativa, nunca governou nada para querer dizer que vai governar Campos. E você tem que ficar muito atento, porque ele está dizendo que vai resolver o problema da saúde de Campos, mas quem está coordenando a campanha dele, fez reunião na casa dele, é o doutor Abdo Neme, o homem que teve 1 bilhão e 800 milhões durante 2 anos para arrumar a saúde de Campos. Não é falta de dinheiro, bem como ele falou, mas ele fez o contrário, ele destruiu a saúde de Campos. Os hospitais estão caindo, os postos estão fechados. Eu posso falar da minha experiência parlamentar e da onde eu vou arrumar o dinheiro para poder fazer a obra do HGG, do Ferreira Machado e reabrir os postos de saúde. Eles é só conversa. Muito bem. Muito obrigado, candidato Vladimir. Caio Viana, candidato, o senhor tem 1 minuto para a tréplica, por favor. Vladimir, tem uma diferença muito grande do meu pai para os seus pais. O meu pai é considerado o melhor prefeito da história da cidade, saiu com 89% de aprovação, e responder processos administrativos públicos é inerente da atividade pública. Qualquer gestor, se for você o prefeito, eu, qualquer um, vai responder. A grande diferença é que meu pai, Vladimir, nunca foi preso. O seu foi preso 5 vezes. O seu pai e a sua mãe, Vladimir, foram presos diversas vezes. Muitas dessas vezes por desvio de dinheiro público, por acusações como a da Caixa d'Água, que vocês desviaram o dinheiro público dos empreiteiros que construíram as casas populares. Vladimir, fala a verdade para a população. Você fica falando de experiência, a experiência que você tem 2 anos como deputado, Vladimir. Você fez o que antes disso, Vladimir? Aonde você ganhou experiência? Aonde você trabalhou, Vladimir? Você precisa entender, Vladimir, que Campos não aguenta mais a sua família governando com falta de responsabilidade de dinheiro público. Muito obrigado, candidato Caio Viana. Encerramos esse bloco, onde os temas foram pré-determinados, e agora no próximo bloco, também com 4 perguntas e temas livres. Eu quero agradecer aqui ao doutor Andral Tavares Filho, ao doutor João Paulo Granja e também ao jornalista Ricardo André Vasconcelos.
eles formam aí a nossa banca de analistas, né, para qualquer eventualidade de um pedido de direito de resposta. Vamos a um breve intervalo. Você está acompanhando o debate entre os candidatos a prefeito de Campos aqui pela Plena TV, pela Folha FM em 98,3, também pelo portal folha1.com.br e por todas as nossas redes sociais, Face, YouTube e Instagram. Nós voltamos em instante. O debate entre os candidatos a prefeito é uma realização do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, Compromisso com a Democracia.